Olá, pessoal do oitavo ano, professor Rodrigo, para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Como nas duas últimas sextas-feiras não houve aula, por certos motivos, que infelizmente realmente acabou acontecendo, algumas fatalidades, nós perdemos aula de matemática 2, que normalmente acontecia na sexta-feira. Então, assim, pessoal, hoje a aula vai ser matemática 1 e matemática 2, tá certo? Para a gente poder garantir uma aula aí de matemática 2. Por quê? Porque na sexta-feira vai ser a aula da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, assim, hoje é matemática 1 e 2 e sexta-feira é das Olimpíadas, beleza? Teoricamente, pelo que eu entendo, como não teve a OBMEP no ano passado, vocês fizeram a Olimpíada no sexto ano, né? Então, vocês já sabem, já viram o que é a Olimpíada. Mesmo assim, na aula de sexta, nós vamos explicar o que é a OBMEP, como é que funciona, e nós vamos corrigir questões. Questões essas que eu vou postar amanhã, para vocês tentarem responder, para quando for na sexta, a gente corrigir, tá certo? Então, fica assim, hoje matemática 1 e matemática 2, sexta-feira, OBMEP, onde vai ser explicado o que é essa OBMEP, como é que ela funciona, e aí já vamos começar resolvendo questões de provas anteriores da OBMEP, ok? Beleza? Assim, hoje não tem frase, acabei esquecendo e eu tô aqui atrasado, né? Acabei de postar, são 2 horas praticamente, eu acabei de postar a aula do sétimo ano e tô aqui gravando a de vocês, que eu creio que vai dar tempo, espero que dê tempo, se não der, vai atrasar um pouquinho a aula de vocês. Vamos lá. Então, o que foi mostrado na aula anterior, isso aqui é a correção dos exercícios da aula anterior, é que nós podemos usar letras no lugar de números desconhecidos. Então, letras são números desconhecidos na matemática. Então, quando eu vejo uma letra dentro de uma conta, nós estamos vendo ali um número que naquele momento eu não conheço. Eu posso descobrir quanto ele vale ou não, depende muito do caso. Né? Há uma possibilidade de descobrir e há também uma possibilidade de não descobrir. Então, a gente pode usar essas letras como se fossem números. E aí a gente vai ter alguns exemplos disso. Por exemplo, aqui na primeira. Escreva as operações de forma sintética. Lembrando, inclusive, que quando eu utilizo letras no lugar de números, eu estou estudando uma parte da matemática chamada de álgebra. Então, a álgebra é uma parte da matemática que estuda letras no lugar de números. Então, letra A. O quadrado do número real x. Qual é o quadrado de x? Então, o quadrado de x é x ao quadrado. O cubo de y. Então, é x. Ó. Se ele mandou usar y, eu tenho que usar y. O cubo de y é y ao cubo. Assim como se eu dissesse assim, quadrado de 5, 5 ao quadrado. Cubo de 5, 5 ao cubo. Entendeu? Então, eu tenho que pensar na letra como se ela fosse um número. O que é que eu faria com essa letra se ele fosse de fato um número, que de fato ele é, só que é um número que eu não sei quem é, eu não descobri ainda. A raiz quadrada do número real A. Então, a raiz quadrada do número... Vou tentar fazer aqui mais direitinho. A raiz quadrada do número A. Se fosse a raiz quadrada de 25, eu fazia a mesma coisa. No lugar do A, eu botaria o 25. A quinta potência do número B. Então, é B elevado a 5, que é potência, né? A quinta potência. B elevado a 5. A adição de dois números, B e C. Portanto, é B, é um número B, mais o número C. É a mesma coisa que eu dissesse, a adição de 3 e 4, 3 mais 4, certo?
O produto dos números A e X. O produto é multiplicação, gente. Portanto, A e X é A vezes X. Que, inclusive, eles podem ficar juntos. Tipo assim, ó. A, X. Que eu já entendo que no meio deles existe uma multiplicação. Falamos isso na aula anterior. O dobro do número real y. O dobro de um número é 2 vezes aquele número. Então, 2 vezes y. Eu já vou botar aqui junto, não vou botar o vezes. Porque não precisa. Quando eu vejo uma letra e um número juntos, eu já sei que ali existe também uma multiplicação. A sexta parte do número m. O que é a sexta parte? É m dividido por 6. O quociente entre os números reais, z e w. O quociente é divisão. O produto é multiplicação. O produto é multiplicação e o quociente é divisão. Metade do número real x. O que é metade? É você pegar esse número e dividir por 2. Ah, Rodrigo, mas você está fazendo na forma de fração. Sim, porque toda fração é uma divisão. Por isso que eu estou fazendo. A diferença entre os números x e y, a diferença é a subtração. Portanto, é x menos y. O quíntuplo do número real z. O que é o quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes. Assim como o dobro é 2 vezes, o triplo é 3 vezes, o quádruplo é 4 vezes, o quíntuplo é 5 vezes. Portanto, 5 vezes z. 5 vezes z, que eu só vou botar 5z. Só juntar as duas não tem problema. Usando duas letras, por exemplo, x e y, nós vamos usar então x e y, escreva a expressão que corresponde. O dobro de um número real, então, o dobro de um número, adicionado, somado, adicionado é somado, com o dobro de outro número, portanto, o dobro do y. Portanto, 2x mais 2y. O dobro de um número adicionado, quer dizer, somado, né? O produto de quem? Produto de quem? Da soma pela diferença. Já estudamos isso? Não. O produto da soma pela diferença. Quer dizer, eu vou pegar aqui uma soma. Deixa eu fazer bem aqui, eu vou fazer aqui não. Olha aqui. Vou pegar aqui uma soma, que é x mais y. Vou pegar aqui uma soma. Vou pegar aqui uma diferença, que seria x menos y, e vou multiplicar ele em 2, ó. Isso aqui é o que eles chamam de produto da soma pela diferença. É eu pegar uma soma e multiplicar por uma diferença. E vamos lembrar que diferença é subtração, tá? É claro que essa segunda questão estava bem mais difícil do que a primeira. Então, eu entendo o seguinte, gente. Não mande para mim resposta certa, não. Não mande para mim a resposta certa, não. Que é só para me desconfiar que você pegou do final do livro. Não quero a resposta certa, não. A resposta certa eu já sei. Viu? Você não precisa me ensinar nada, não. Pelo menos isso aqui, não. Pode me ensinar de outras coisas. Que eu não sei de tudo, óbvio. Você sabe coisas que eu não sei. Mas eu quero que você faça o que você conseguir. Faça o que der certo. O Rodrigo, é porque a B eu não entendi o que se tratava. Aí é deixar em branco. Se você não tem nenhuma ideia, nem por onde vai, você pensou, e arrisca alguma coisa? Dá para arriscar alguma coisa? Dá, então arrisca. Aí se eu não, Rodrigo, não tive nada nem para arriscar. Aí pronto. A adição dos quadrados de dois números quaisquer. Então, eu vou a adição de do quadrado, né? Então, é x ao quadrado com y ao quadrado. Então, é isso aqui, ó. A diferença dos quadrados de dois números. Então, é do mesmo jeito de cima, só que agora diminuindo. Essa aqui estava mais difícil, claro. O quadrado da soma. Então, eu tenho que ter uma soma de dois números. Eu tenho que ter uma soma para só depois ter o quadrado da soma. A adição da raiz quadrada, então eu vou ter uma adição de quem? A raiz quadrada de um número, com quem?
com a quinta parte do outro. Então, com a quinta parte do outro, que é y dividido por 5. Entendo que essa segunda questão estava mais difícil e a chance de você ter feito muito pequena. Entendo. É bem fácil, é bem difícil ela na frente da primeira. Dava para fazer várias dessa primeira. Da segunda estava mais difícil. Então, quem conseguiu fazer uma boa parte ou alguns, parabéns, que não estava fácil não. Vamos lá. Em uma certa loja, agora isso aqui é de outra página, né? Em uma certa loja, um livro custa X reais. E um caderno, então, ó, um livro é X reais e um caderno é Y reais. Qual a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos? Vamos pensar aqui nos livros. Um livro custa X reais. Então, se ele vai comprar 5 livros, então ele vai ter que pagar esse X 5 vezes. Tá? Raciocina aqui comigo. Quanto é um livro? X reais. Um livro é X? Então me dê 5 livros. Então eu tenho que pagar 5 vezes X. 5 vezes X. Isso aqui é o que eu tenho que pagar pelos livros. 5x. Ó, vamos supor que o livro seja 10 reais. Quanto é o livro? 10 reais. Me dê 5 livros. 5 vezes 10. Eu vou pagar o 10 reais, eu vou pagar 5 vezes. Do mesmo jeito para o caderno. Se um caderno é Y, e eu chego, me dê 8 cadernos, então eu tenho que pagar 8 vezes Y. Porque Y é um caderno. Então, um caderno é 8Y. A pergunta foi, qual o valor total? Então, o valor total é você somar esses dois valores. 5x é os valores do caderno, mais 8y, que é os valores... desculpa, 5x é os valores dos livros e 8y dos cadernos. Beleza? Em uma empresa trabalha H homens, H, então H seria o número de homens, e M mulheres. Então, M seria um número que eu não sei quanto é, mas que seria o número de mulheres. Qual a expressão que vai representar? Primeiro ponto. O total de pessoas que trabalham nessa empresa. Ora, é só você pegar os homens mais as mulheres. Os homens mais as mulheres. Aí eu vou ter o total de pessoas que trabalham nessa empresa. A diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Diferença significa subtração. Então, homens menos mulheres. A razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Razão é a mesma coisa que fração. Então, é homens dividido pelas mulheres, que também é uma divisão. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Sim. É essa aqui, ó. Ela é fracionária. A razão, gente, razão é a mesma coisa que fração. E fração é a mesma coisa que divisão. Ok? A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos. Então, a área de um retângulo é você pegar a base e multiplicar pela altura. Inclusive, isso não é novidade para a gente. Qual a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura a seguir? Então, eu tenho que ter essa medida todinha aqui, que é a base, e tenho que ter essa medida todinha aqui, que é a altura. Aqui é x, então aqui é x, x, x. Significa que a minha base é 4x. X mais x mais x mais x. Do mesmo jeito aqui a minha altura, que vai dar 3y. Eu tenho y mais y e mais y. Portanto, 3y. Portanto, a minha área vai ser base 4x vezes a altura, que é 3y. Eu posso multiplicar esses dois números, essas duas contas, só o número pelo número. Eu posso multiplicar 3 vezes 4, 12. Aí eu teria isso aqui, ó. 12 vezes x e vezes y.
Então, ficaria assim. Não sei se você conseguiu. Não adianta pensar só na resposta certa. Eu não sei porque que vários alunos querem mandar para mim só a resposta certa. Eu estou começando a duvidar que eles acham que eu não estou sabendo, não. Eu só posso achar isso. É tipo enviar para o padre uma parte da oração para ele poder saber disso, né? Então, não, gente. Vamos lá, quarta. Suponha que um terreno tem a forma mostrada aqui do lado. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Não sei se você lembra, mas perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Portanto, a gente vai pegar todas essas letras e vai somar. X, mais X, mais X, mais X. Eu já peguei esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais X, mais, eu peguei o 5, né? 3, aí fica mais Y, mais Y e mais Y. Eu posso somar essas letras? Pode, gente, mas agora você tem que entender o seguinte. Vamos lá. Se eu tenho aqui na minha mão uma caneta. Aí eu te digo assim, ó, quanto é uma caneta mais uma caneta? Aí você me diz assim, 2 canetas. Portanto, se eu somar x mais x mais x mais x mais x, então eu vou ter, pela lógica, 5x. Não é não? Olha aí quanto x eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, x mais x mais x mais x, 5x. E quanto é x mais y? Aí eu te pergunto aqui. Quanto é uma caneta mais uma tesoura? Aí você vai dizer assim, 2. 2 o quê? 2 canetas ou 2 tesouras? Não dá para dizer 2. Uma caneta mais uma tesoura é uma caneta e uma tesoura. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Como eu não sei quem é o número x e também não sei quem é o número y, então eu considero como se eles fossem 2 coisas diferentes. Então eu não posso somar x mais y. X mais y é x mais y. E aí, mas eu posso somar y mais y mais y, que é 3y. É igual eu somar caneta mais caneta mais caneta. Então, o que é que eu vou ter? 3 canetas. Beleza? E aqui eu vou agora fazer... Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Então, para calcular a área aqui de cima, é base vezes altura. No caso, a base é x, porque aqui em cima é x, ó. E aqui também é x, aqui a base aqui embaixo, vezes x. Gente, eu não vou fazer muitas explicações, mas já vou dizer que x vezes x é x ao quadrado. Isso aqui é a multiplicação de potência de mesma base. Repete, aqui tem 1, repete a base e soma os expoentes. Eu acho que eu já expliquei isso aqui para vocês. E aqui embaixo a área vai ser assim, ó. Base vezes altura. A base é A, vocês estão vendo bem aqui, ó, que a base é A. E a altura é Y. Portanto, AY. A vezes Y é só juntar as letras, AY. Portanto, a área dessa figura total, AT significa área total, é esse mais esse aqui. Portanto, x ao quadrado mais AY. Aí você vai notar que essa área aqui bate exatamente com a respostinha que eu deixei bem aqui, ó. Muito bem, gente. Agora que fizemos aí a nossa correção, a gente vai falar da matéria de hoje. Hoje é aula um pouquinho longa, claro, né? Ainda estamos na matemática 1, ainda temos matemática 2 ainda pela frente. E eu já estou cansado. Vamos lá. O valor numérico da expressão, que é o que nós vamos estudar agora, chama-se valor numérico. Porque quando eu tenho uma expressão algébrica, significa que eu tenho uma letra. Repare nessa expressão algébrica aqui, ó. 3x. Essa expressão algébrica 3x, ela é uma expressão algébrica porque ela tem uma letra. E o que é que essa letra está fazendo aí? Essa letra, ela vale um número desconhecido, que no momento eu não sei quem é. Então, o que é o valor numérico de uma expressão algébrica?
Valor numérico, como você pode entender, é um valor de números. Qual é o valor só de números dessa expressão algébrica aqui? Porque, veja bem, essa expressão aqui, ela tem uma letra. Ela tem uma letra no lugar de um número. Portanto, ela não é uma expressão numérica. Ela não é uma expressão numérica. Ela é uma expressão algébrica, porque ela tem uma letra no lugar do número. Então, como é que eu faço para descobrir o valor numérico, olha lá, o valor numérico de uma expressão que tem letra, e essa letra é desconhecida? Aí ele vai me explicar bem aqui em cima, ó. Quando substituímos as variáveis, e as variáveis aqui é a letra que ele se refere, quando substituímos as letras de uma expressão por números, então eu tenho que substituir essa letra por um número e efetuar os cálculos indicados. Obtemos o valor numérico da expressão. Ah, entendi. Então, para mim saber qual é o valor numérico dessa expressão aqui, eu preciso, no lugar dessa letra, colocar um número. Aí, fazer os cálculos. Não só colocar o número, diga-se de passagem. Não só colocar o número. Você tem que colocar o número e fazer os devidos cálculos. Então, a questão é, e que número você vai colocar? Aí, colega, nesse caso em especial, o número que você vai colocar... O número que você vai colocar é o número que está indicado na própria questão. Então, ó, eu botei aqui a mesma expressão, ó. Repare que aqui em cima tem uma expressão 3x e aqui embaixo eu também tenho uma expressão 3x. Só que nesse exemplo de cima, eu quero 3x, eu quero saber o valor numérico dele, se x for igual a 18. Se o valor, esse x, eu tenho explicado para você que a letra no lugar de um número essa letra, na verdade, ela vale um número desconhecido. Eu tenho explicado isso para vocês. Se eu souber quem é essa letra, eu posso saber o valor numérico da expressão. Então, nesse primeiro exemplo, quero saber assim, ó, qual é o valor numérico dessa expressão se x for 18? Do mesmo jeito aqui embaixo, que eu quero saber qual é o valor da expressão 3x, agora, se x for 15. Então, quem está dando esses valores para me saber é a própria questão. Então, vamos lá na primeira. 3x. Você entendeu, você lembra que eu expliquei que 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Portanto, isso é uma multiplicação. Então, o que eu faço? Ó, eu vou tirar a letra e vou botar o valor que foi dado aqui na questão, que é 18. Portanto, ficou 3 vezes 18. Aí eu efetuo esse cálculo. Quanto é 3 vezes 18? 24 vai 2, vai dar 54. Portanto, está aqui a resposta. O valor numérico dessa expressão é 54. Isso só é 54 se x for 18. Agora, olhe no exemplo aqui de baixo. Quanto é o valor de x aqui embaixo? Aqui ele diz que é 15. Então, fica 3 vezes 15, que eu tiro a letra. Olha o que é que eu faço. Eu tiro a letra e coloco o valor que a questão me deu, que no caso foi 15. Então, tá aqui, ó, o x, aí foi tirado a letra e foi colocado 15. Que é o que ele diz bem aqui em cima, ó. Substituímos as variáveis. Substituímos as variáveis por números. Quanto é 3 vezes 15 aqui embaixo? 45. Então, repare que o valor numérico mudou. Por que mudou? Porque aqui em cima, o x era o 18. E aqui embaixo, o valor de x era 15. Então, o valor numérico de uma expressão depende do valor da letra. Toda vez que a letra mudar de valor, o valor numérico da expressão também muda. Aí eu vou simplificar a história. Eu vou simplificar a história para você dizendo o seguinte. É só você trocar a letra pelo número. Olha essa expressão aqui. Essa expressão eu tenho 3 letras, tá vendo? Ó? A ao quadrado mais BC. Entenda que esse BC
é B vezes C. Então, está aqui o valor de A, está aqui o valor de B e está aqui o valor de C. Primeira coisa que você vai fazer, trocar as letras por esses números. Então, aqui, ó, A ao quadrado, quanto é que vale A? Vale 20. Então, vai ficar 20 ao quadrado. Mais BC. BC é B vezes C. Quanto é o B? 16. Vezes. Quanto é o C? 12. Aí você vai responder. Agora isso aqui virou uma expressão numérica. Agora virou uma expressão numérica. Porque bem aqui, a expressão, ela estava algébrica. Ela estava algébrica. E agora, com isso, eu tenho uma expressão numérica. Como a expressão algébrica não tem muito o que fazer, a expressão numérica tem. Para responder uma expressão numérica, eu tenho que lembrar do seguinte, gente, ó. Eu não posso sair resolvendo quem vem primeiro, não. Não pode. Você tem que resolver primeiramente, se tiver, potência e raiz. Potência e raiz. Se tiver. É obrigado a resolver primeiro isso. Então, aqui eu tenho aqui bem uma potência, ó. 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, 40. Eu vou repetir o restante aqui, ó. Segunda coisa que você vai resolver, pela regra das expressões numéricas, multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, eu tenho que resolver ela primeiro. Ah, Rodrigo, não é 40 mais 16, não. É não. É isso que eu estou tentando explicar para você. Quando você tem uma expressão numérica, você não resolve quem vem primeiro. Primeiro é potência e raiz. Segundo é que é multiplicação e divisão. Então, eu repito esse 40. 16 vezes 12, que eu não sei quanto é de cabeça, e também não vou atrás de saber de cabeça. 16 vezes 12, que é 192. E só por último é que eu posso fazer adição e subtração, que é o caso agora, 40 mais 192, que dá 232. Então, tá aqui o valor numérico dessa expressão. Isso, 232, se o valor de A for 20, seguindo esses três valores aqui, ó. Seguindo esses três valores. Se eu mudar um desses valores, aí o valor numérico aqui embaixo também muda. Agora, gente, muito importante saber dessa regra aqui das expressões numéricas. Primeiro, potência e raiz. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração. Se não souber disso, você também poderá acabar errando. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Nós temos uma expressão algébrica bem aqui. E aí eu vou trocar as letras pelos números que foi me dado bem aqui, ó. E aí ele vai se transformar obrigatoriamente numa expressão numérica. Então, no lugar desse x aqui eu coloco o valor de 1, mais, no lugar desse y eu coloco o valor de 8, vezes. Aqui eu coloco o valor de 1 de novo, e aqui eu coloco o valor de 8 novamente. Porque como o x apareceu duas vezes, o x é o mesmo número. Tanto faz ele aparecer 2, 3, 4 vezes, é o mesmo número. Gente, apareceu aqui um parênteses. Aí nós vamos voltar para cá para dizer o seguinte, ó. Essa é a regra das expressões numéricas. Porém, se tiver parênteses, o parênteses, você tem que resolver o que está dentro do parênteses, é prioridade. O parênteses é prioridade. Não importa o que eu tenho lá fora, prioridade. Então, se eu tiver um parênteses, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, antes mesmo dessas coisas que estão aqui embaixo. Então, eu sou obrigado a fazer aqui o seguinte, ó. 1 mais 8 e 1 menos 8. 1 mais 8 é 9, vezes 1 menos 8, seguindo as regras, diminui e repete o sinal do maior. Fica negativo. Lembra que aqui tem sinais diferentes?
que eu faço quando eu tenho sinais diferentes? Diminui, 8 menos 1, 7, e repete o sinal do maior. Aqui, como tem um mais, eu faço mais vezes menos dá menos, e 9 vezes 7, que dá 63. Portanto, o valor numérico é menos 63. Também tem que saber das regras dos sinais para fazer. Teoricamente, essas regras dos sinais, vocês deveriam ter estudado no ano anterior. Vamos aqui para a próxima. Vários exemplos aqui, ó. Vamos começar aqui com esses exemplos. Vamos começar com esse primeiro aqui, claro. Aqui eu tenho 2x mais 3a. 2x, 2 vezes x, e o x vale 5, e fica 2 vezes 5, mais 3 vezes a. 3 vezes 4. Tá certo, gente? Ó, olha para cá, ó. Aqui o valor de x, que vai entrar aqui no lugar desse x, e aqui o valor de a, que vai entrar no lugar desse a aqui. Aí ficou duas multiplicações. Eu sou obrigado a fazer as duas multiplicações ao mesmo tempo. Então, eu tenho que resolver as multiplicações em primeiro lugar. 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 4, 12. Portanto, 10 mais 2 é 22. Então, tá aqui o primeiro valor. Agora, vamos para esse aqui. O A vale menos 2, então vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 2, que todo número negativo, quando entra na expressão, ela tem que entrar em forma de parênteses. Mais M, M vale 8, dividido por menos 2, mais 8. Rodrigo, você acabou de explicar que todo número negativo, que no caso aqui for o A, ele tem que entrar no parênteses. Então, bem aqui você botou ele no parênteses, mas bem aqui não. Porque o A apareceu duas vezes, é claro que o menos 2 vai aparecer duas vezes também. Por que você não botou no parênteses também? Porque ele é o primeiro número, não tem nada antes dele aqui, ó. Tem nada antes dele. Aí ele pode ficar sem parênteses. Agora aqui era 2A. Aí não tinha jeito, tinha alguma coisa antes dele. Então, toda vez que o número tem uma coisa antes dele, o número negativo tem que ficar no parênteses. Gente, de tudo isso aqui, eu tenho que resolver primeiro essa multiplicação aqui em cima, ó. Aqui tem mais. Tem mais. Mais por menos dá menos, e 2 vezes 2 é 4. Repete aqui. Repete aqui. Agora eu vou resolver tanto em cima como embaixo. Menos 4 mais 8, diminui. 8 menos 4, 4. Repete o sinal do maior. Do mesmo jeito eu faço aqui embaixo. Diminui. 8 menos 2, 6. E repete o sinal do maior, é mais. Pronto, aqui é a resposta. Mais por mais é mais, né? Mais por mais é mais. Então fica 4 sobre 6. Pronto, aqui é a resposta. Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui é fácil. 3 mais. Quem é o valor de A? 3. Menos B vale 1. Vamos olhar lá. Também não tem multiplicação nem divisão. Então, eu posso fazer agora adição e subtração. 3 mais 3 é 6. E 6 menos 1 é 5. Não tinha prioridade. Não tinha prioridade. Resumindo a história, gente. Como é que eu resolvo? Eu troco a letra pelo número e efetuo esses cálculos. Exercício aqui de casa. Esse exercício, gente, não é do livro de vocês. Esse exercício não é do livro de vocês. A expressão é A mais B. O A vale 3 e o B vale menos 5.
Se eu trocar aqui esse A por 3, se eu trocar esse B por 5, qual é desses itens que é a resposta correta? Só que eu não quero só que você marque, não. Eu quero que você bote os cálculos para me saber como é que você chegou na resposta. Beleza? Então, não é do livro de vocês. Vocês vão pegar por aqui. Eu vou postar essa imagem no grupo para vocês pegarem. Beleza? A partir desse momento, a gente encerra a aula de matemática 1. Está encerrado. Você pode tentar fazer logo as atividades, para depois ir assistir a matemática 2, ou pode emendar a assistir a aula, para você, já são 2h30. Então, pode ser que tenha atraso aí na postagem da aula, tá? Então, se vocês verem com atraso, já estão sabendo aqui que eu estou falando a partir de agora. Vamos lá. Agora vamos para matemática 2. Tá certo, gente? Para matemática 2, nós vamos começar conteúdo novo. Porque nós já estamos atrasados. Então, eu vou começar aqui conteúdo novo. Beleza? Então, vamos começar a partir de agora, no capítulo 4 do livro de vocês, que é ângulos de um polígono regular. Ângulos, todo mundo já estudou ângulos, sabe que uma volta é 360 graus, sabe que meia volta é 180 graus, sabe que metade de meia volta, metade da metade é 90 graus, que inclusive 90 graus tem um nome bem especial, muito conhecido, que é o ângulo reto. O ângulo 180 é o ângulo raso. Agora eu quero que você entenda o que é um polígono regular, para mim depois falar dos ângulos do polígono regular. Ele quer que eu fale dos ângulos do polígono regular. Mas aí fica a pergunta, o que é polígono regular mesmo? Então eu trouxe esses exemplos aqui, inclusive com os nomes aqui, para a gente ver o que é um polígono regular. Gente, polígonos regulares, eu tenho aqui vários polígonos. O triângulo tem 3 lados. O quadrado tem 4 lados. O pentágono tem 5 lados. O hexágono, 6. O hepta significa 7 lados. Octo significa 8 lados. Enea, que significa 9, portanto, 9 lados. Deca, que significa 10, decágono. Um decágono, que significa 11. Dodecágono, dodeca, que significa 12. Então, eu tenho aqui polígonos de 3 lados até polígonos de 12 lados. E é claro que existe de muito mais lados, claro. Eu quero só deixar claro para você o que é um polígono regular, porque todos os polígonos que vocês estão olhando para cá são polígonos regulares. Então, qual é a diferença desses polígonos regulares? Primeira coisa, todo polígono regular tem lados iguais. Lados iguais. Então, quando eu olho para esse triângulo que tem 3 lados, eu entendo que ele tem 3 lados iguais. Quando eu olho para esse pentágono aqui de 5 lados, então eu entendo que ele tem 5 lados iguais. Isso se ele for regular. Porque eu posso ter um pentágono que não tem lados iguais. Ó. Por exemplo, ó, vou desenhar aqui um pentágono aqui de lados que não são iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Repare que isso aqui é um pentágono. Ou seja, ele é um polígono de 5 lados, porém, ele não tem lados iguais. Portanto, ele não é regular. Ele é irregular. Perfeito? Ele não é um polígono regular. Então, para ser um polígono regular, ele tem que ter lados iguais. E aí, tendo lados iguais, ele também vai ter ângulos iguais, e essa é a parte bem importante aqui, porque a nossa matéria é sobre ângulos. Então, quem tem lados iguais, também, obrigatoriamente, vai ter ângulos iguais. Como assim, Rodrigo? Este ângulo interno aqui é igual a esse, é igual a esse. Esses 3 ângulos são iguais. Esse ângulo é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, e é igual a esse. Porque esse polígono ele é regular. Polígonos regulares têm lados iguais,
e tem ângulos iguais, beleza? Então, se a figura tem 7 lados, então ele vai ter 7 lados iguais e ele também vai ter, ó, 7 ângulos internos iguais. Estou falando aqui especialmente dos ângulos internos. Beleza, pessoal? Então, ele tem esses ângulos todos iguais. Então, já entendemos, né? Polígono regular tem lados iguais e ângulos iguais. Muito bem. Agora, a gente vai tratar da soma desses ângulos. Então, primeira coisa, por exemplo, aqui, é saber quanto é a soma desse ângulo, mais esse ângulo e mais esse ângulo. Não é novidade para vocês, que a soma desses ângulos, ele dá 180 graus. O triângulo é a figura mais básica de todas. É a figura mais básica de todas. Todo triângulo tem uma somatória de 180 graus. De 180 graus. Todo triângulo. A soma dos 3 ângulos. Agora, entenda que esse triângulo é um triângulo regular. Ou seja, é um triângulo que tem lados iguais e ângulos iguais. Então, dá para me saber quanto é a medida de cada um desses ângulos. Dá para saber quanto é, já que todos os 3 são iguais. Então, é só eu pegar o 180 e dividir pelos 3 ângulos. Porque o 180 aqui, gente, é a soma. Isso aqui é a soma dos ângulos. Certo? Isso aqui é a soma. Para mim saber quanto é cada um desses ângulos, eu vou pegar o 180, vou dividir por 3, que dá igual a 60. Então, eu entendo que cada ângulo desse aqui, ó, vale 60 graus. Polígono regular, então, a soma, todos os ângulos são iguais. Certo? Então, é isso. Então, vamos lá para outras figuras. Como é que eu vou saber a soma dos 4 ângulos do quadrado? Aqui, quanto é esse ângulo? Rodrigo, eu sei quanto é. Porque eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus. Eu sei que aqui também é 90. Aqui é 90. E aqui é 90. Portanto, 4 vezes 90 dá 360. Verdade. Você, muito bem. Vou acertar aqui esse número quadrado. Muito bem. Mas o que eu quero explicar aqui é como você saber qual é a soma desses ângulos dos outros, de todas as figuras. Então, existe uma técnica para a gente saber qual é a medida do ângulo em todas as figuras. E a técnica é a seguinte. Você está notando aqui que o triângulo vale 180, né? Olha qual é a minha técnica. Para saber qual é a soma, isso eu estou falando, gente, isso eu estou falando da soma dos ângulos, tá? Da soma dos ângulos. Vamos falar aqui da soma dos ângulos. Então, para me saber, eu pego esse quadrado e corto ele em triângulos. No caso, eu vou cortar bem aqui e vai formar 2 triângulos. Se eu cortar bem aqui, perfeito? Eu tenho uma formação de 2 triângulos. Então, se eu tenho uma formação de 2 triângulos, esse triângulo aqui, a soma dá 180, e esse triângulo aqui de cima, a soma dá 180. Portanto, se eu pegar 2 vezes 180, o que eu vou ter? 360 graus é a soma dos ângulos. 360 graus. Então, olha qual foi a minha técnica. Essa técnica aqui, gente, ela é muito legal. Porque eu descobri lá na primeira figura que o triângulo, a soma dos 3 ângulos dá 180. Beleza. Como é que eu vou saber das outras figuras? Basta eu cortar as figuras também em triângulos. Vamos pegar aqui o hexágono. Então, vou cortar aqui, ó. Vou cortar assim. Fiz aqui um triângulo. Se eu puxar para cá, faço mais um triângulo. Se eu puxar para cá, e aí você nota que eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 triângulos. Portanto, aqui é 180. Aqui é 180 a soma. Aqui é 180. E aqui é 180. Aí, então, o hexágono tem 4 vezes 180.
que dá 720 graus a soma desses 6 ângulos que ele tem. Olha que essa ideia é show de bola, pessoal. Essa ideia, ela é muito legal, porque eu estou aproveitando de uma informação, que é o triângulo, que eu já sei que ele vale 180, então eu posso pegar as figuras e cortar elas em triângulos. Por exemplo, aqui o pentágono dá quantos triângulos, ó? Olha aí, quantos triângulos. Você só não pode cruzar essa linha, tá, gente? Você não pode fazer isso aqui, não, ó. Isso aqui, porque vai formar um ângulo bem aqui, ó, um ângulo que eu não quero. Porque eu só quero a soma. Quando eu falo da soma dos ângulos, então eu espero que você entenda o seguinte: a soma dos ângulos internos, eu estou falando desses ângulos aqui, ó. Ó, esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse aqui. Eu estou falando deles. Então, se eu faço um corte aqui, beleza, ó. Estou pegando esse ângulo, esse e esse aqui. Agora, se eu corto assim, aí vai aparecer um ângulo bem aqui que eu não preciso, aqui também e aqui também. Então, eu não posso ter essas retas se cruzando por causa disso. Então, na verdade, para me cortar essa figura em triângulos, para me saber quanto é que dá a somatória toda, eu pego só assim de um ponto, ó. Eu pego desse ponto, eu corto assim e eu corto assim. Aí eu tenho 3. 3 vezes 180, que dá 540. Aí eu pego o heptágono, que tem 7 lados, também faço a mesma coisa, corto em triângulos. Olha, eu escolho um ponto e saio cortando, ó. Aí ele não forma ângulo aqui no meio. Então deu 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 vezes 180. Então a soma desses 7 ângulos vai dar 900. Quando eu falo dos 7 ângulos, eu falo desse ângulo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a pergunta: dá para descobrir quanto é cada um desses ângulos? Eu descobri primeiramente a soma. Tudo isso aqui é soma dos ângulos. E se eu quiser saber o de cada um, dá para saber? Dá sim. Ora bem, como é que eu vou saber o valor de cada um dos ângulos? É só dividir. No caso aqui de 4 lados, a soma dá 360. Então, eu divido 360 por 4. Então, significa que cada ângulo tem 90 graus. Aqui eu divido 540 por 5. Eu só posso fazer isso, gente, porque esses polígonos, eles são regulares. Dá 108. Cada ângulo lá tem 108, ó. Esse ângulo aqui, ele tem 108 graus. Eu só posso saber disso porque esses polígonos, eles são regulares. Se eles não fossem regulares, eu não podia saber isso. Aqui eu pego 720 e divido para 6. Os 6 ângulos que são iguais. Aí vai dar 120. Significa que cada ângulo lá do hexágono é 120. E por fim, eu divido aqui 900 por 7. Dá 20. Dá 2. 20, 12, 14, sobra 60. 8. 128. 40 dá 6, assim. Dá aproximadamente isso aqui, ó. 128,5. Beleza, gente? Tranquilo aí? Ok? Muito bem. Detalhes. Agora vamos aqui para figuras maiores. Gente, olha aqui. Aqui eu tenho um octógono de 8 lados, de 9, de 10, de 11 e de 12. Agora eu quero que você perceba aqui o seguinte. Vou pegar o decágono. Vou cortar aqui em triângulos. Vou cortar aqui em triângulos. Ó,
Ó, note que quanto mais lado tem, mais complicado é para fazer esse corte em triângulos, tá vendo? Ó? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 triângulos. O decágono tem 10 lados. E deu para fazer 8 triângulos. Que aí eu multiplico por 180. 8 vezes 8 dá 64. Vai 6, que dá 1440. A somatória desses 10 ângulos aí. Então, gente, isso aqui é muito complicado. E se a figura tiver 20 lados? E se a figura tiver 30 lados? Como é que você vai fazer? Entendeu? Muito complicado dividir a figura em triângulos. É uma técnica massa, fácil, boa de se utilizar quando a figura é pequena. E quando a figura for grande, como é que eu vou dividir essa figura? Já pensou pegar um polígono de 20 lados e dividir em triângulos? É muito complicado, vai ficar muito mal feito, você vai se atrapalhar. Portanto, eu tenho uma técnica para você saber quantos triângulos dá para fazer numa figura. E eu vou começar explicando daqui. Essa figura tem 4 lados. Deu para fazer 2 triângulos. Essa figura tem 5 lados. Deu para fazer 3 triângulos. Essa figura tem 6 lados. Deu para fazer 4 triângulos. Essa figura tem 7 lados. Deu para fazer 5 triângulos. Note que é só diminuir 2. Ó, pega os lados aqui da figura, ó. 4. Quanto é 4 menos 2? 4 menos 2 vai dar esse 2. 5 menos 2 vai dar 3 triângulos. 6 menos 2 vai dar 4 triângulos. E 7 menos 2 vai dar 5 triângulos. Ah, professor, entendi. Então, para mim saber quantos triângulos dá, você pega os lados. Quando eu perdo aqui a caneta, é osso. Você pega aqui os lados, diminui 2. Diminuindo 2, vai dar o total de triângulos. Aí, depois eu multiplico por 180. Perfeito. Então, o grande segredo para saber a quantidade de triângulos é você pegar os lados e... Vou escrever aqui não, tirar daqui. Então, para saber quantos triângulos dá para fazer aqui no octógono, então você não vai fazer o desenho, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar os lados e diminuir de 2. Então, isso aqui vai dar o número de triângulos que dá para fazer na figura. E depois, você multiplica por 180. Então, esse é o segredo. Essa figura tem quantos lados? Essa figura é um octógono, ela tem 8 lados. Portanto, 8 menos 2, 6. Então, é 6 triângulos. Então, 6 vezes 180, que vai dar igual, 6 vezes 8, 48, 1080 graus. Entendeu aí? Então, com essa técnica agora, eu consigo saber quantos triângulos dá para fazer numa figura sem esse sofrimento de estar pegando aqui, ó. Vou pegar aqui o dodecágono, que é o de 12 lados. Esse aqui tem 12 lados. Aí lá vai você, ó, dividindo aqui. Fica complicado, gente, olha aí. Fica complicado. Então, para me saber quantos triângulos eu tenho aqui, basta eu pegar 12 menos 2, e dá 10. Aí são 10 triângulos. Aí eu pego esses 10 triângulos e multiplico por 180. Aí eu vou ter 1800 graus, é a soma desses 12 ângulos aí. Então, esse é o grande segredo aqui para saber qual é a soma dos ângulos. É só você pegar os lados, diminuir de 2 e multiplicar por 180. Então, aqui tem 9 lados, né? O eneágono tem 9. 9 menos 2
vezes 180. 9 menos 2 é 7. 7 vezes 180 dá 1.260 graus. 1.260. Beleza? E daí, desse entendimento, nós chegamos nessa formulazinha aqui, ó. Aí vem o detalhe, tá vendo essa letra N aqui? Essa letra N significa lados. Rodrigo, por que não usou a letra L? Aí eu não sei, não. N, na verdade, é o número de lados. É o número de lados. Então, tem essa formulazinha aqui, ó. A soma dos ângulos é N menos 2 vezes 180. Então, vamos supor um polígono que tem 20 lados. Então, o N seria o 20. Entendeu? Porque o N aqui significa o número de lados. Então, a soma desses ângulos vai ser o seguinte, ó. 20 menos 2, que é para saber quantos triângulos vai dar, né? Vezes 180. 20 menos 2 é 18, vezes 180. Eu não sei quanto é, deixa eu fazer aqui. Alguns eu até lembro de cabeça, de tanto fazer. Olha quanto é que vai dar. 3.240 graus. Então, a somatória dos 20 ângulos é 3.240 graus. Essa é a somatória dos 20 ângulos. Qual é a medida de todos os ângulos desse polígono de 20 lados? Se ele for um polígono regular, os 20 ângulos são todos iguais. Então, basta eu pegar esse valor aqui e dividir por 20, que dá 1, 6 e 2. Então, dá 162 graus cada ângulo. 162 graus cada um dos ângulos, dos 20 ângulos. Beleza, pessoal? Então, é só você pegar o número de lados, diminuir de 2, para você saber quantos triângulos dá para formar, e depois multiplicar por 180, porque você está falando de triângulo, e triângulo vale 180 quando eu me trato de soma dos ângulos internos. Beleza? E aqui, gente, nós temos aqui uma atividade para você tentar fazer, certo? Essa atividadezinha aqui, ela não tem no livro também é uma outra atividade que não tem no livro. Aí vocês vão pegar daqui mesmo, viu? Essa imagem aqui eu não vou colocar no grupo, porque não precisa, as letras estão grandes e tudo. Dá para vocês pausarem, ou dá para vocês tirarem um print e tentar fazer. Agora, o exercício de matemática 1, esse aqui tá pequeno, então eu vou postar no grupo. Beleza? Então, falta 10 para as 3 agora nesse momento. Eu vou encerrar aqui minha aula para postar e acredito que vai ter um atrasozinho, mas não tão grande. Até a próxima, se Deus quiser. Sexta-feira, aula da OBMAP, para a gente revisar aí um pouco da matéria e treinar um pouco mais.